Olá a todos, tudo bem com todos vocês? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, muito importante e que eu julgo assim de máxima importância. Nós vamos falar sobre a nossa modulação dos nossos hormônios, tá? Nossos hormônios para ser modulados, como que isso é feito com consciência, com critério, tá bom? A minha preocupação que eu ando vendo muito hoje em dia, um certo até modismo de pessoas usando hormônios, e eu vejo em doses assim um pouco exageradas. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a gente ter um pouquinho o pé no chão quando a gente se fala em hormônio, né? Então, o que a gente preconiza hoje? Hoje nós chamamos, antigamente era modulação hormonal bioidêntica, né? Hoje nós utilizamos otimização hormonal, a bioharmonização hormonal isomolecular. O que isso quer dizer? É uma otimização. Então, otimizar não é repor, ok? Reposição hormonal é feito normalmente com hormônios sintéticos em doses altas e igual para todo mundo. É um pouco complexo isso. Não é isso que nós estamos falando, tá? Otimizar não é aumentar os nossos hormônios. Otimizar é regularizar, tá bom? É a gente corrigir os nossos hormônios. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com hormônios isomoleculares, que são os hormônios que nós sempre fabricamos no nosso corpo. Nosso corpo vai reconhecer aquele hormônio como uma coisa que não vai ser prejudicial, tanto como um sintético, que não é o nosso hormônio, tá bem? E sempre, isso é muito importante, com doses fisiológicas, são doses pequenas que a gente usa, individual. Cada um tem a sua necessidade. O que eu estou vendo são cargas hormonais muito grandes, que tem muitos pacientes que chegam para mim com cargas altíssimas de testosterona, principalmente. Isso pode sair pela culatra. Por quê? A princípio, a pessoa se sente muito bem, porque ela não tem quase nada, e como que é medido isso, né? Normalmente é medido em exame de sangue. Eu vou falar um pouco sobre isso também, que não é o ideal para a gente analisar os hormônios, tá bom? Então, o que eu vejo aqui? Pessoas chegando com doses altas, muitas vezes no começo vai muito bem, né? Mas e depois? Depois pode ser pago um preço muito grande por isso. Por quê? Porque nós somos uma cadeia hormonal. Nós somos uma cascata de hormônios, como essa daqui, que é um resumo, pessoal. Isso daqui é uma cascata, tá? Então, um hormônio vai virar outro hormônio. Você percebe a coisa? Então, quando você usa um hormônio em dose muito alta, esse hormônio ele vai ser metabolizado para outra coisa, para outro hormônio. A testosterona, por exemplo, uma mulher usando testosterona numa dose muito alta, o que quer dizer isso? Ela pode ir para dihidrotestosterona, DHT, ok? E essa conversão da testosterona em dihidro traz consequências muito sérias para a mulher. Ela vai masculinizar a mulher. Então, engrossa a voz. O que pode acontecer? Queda de cabelo, a gente provocar um dano para essa mulher. A verdade é essa. Fora que a testosterona, a mulher, ela produz, a maior produção de testosterona vem do DEA, do DHEA, tá? Então 95% vem do DEA. Nós podemos inibir um feedback negativo quando o nosso corpo reconhece que já tem muito, ele para a produção própria, vocês estão entendendo? E isso é uma coisa muito séria. No homem, por exemplo, seríssimo. Ele quer ficar forte, ele quer fazer... Gente, não é assim que funciona. Também vai para DHT, queda de cabelo, aumento de próstata,
ele pode estrogenizar. Então, existe um fato no homem que a gente tem uma enzima chamada aromatase e nós podemos, o excesso, aromatizar. Essa aromatase, ela transforma a nossa testosterona no homem em estrogênio, hormônios femininos. Tanto estradiol como estrona. Estrona é altamente cancerígeno. Aí vão colocar culpa que foi a testosterona que provocou câncer. Não. É como a gente fala para todos. Tudo é veneno, só depende da dose. Nós precisamos respeitar a nossa fisiologia, nós precisamos respeitar essa cadeia hormonal, ok? Então nós somos essa cascata que é bem complexa, pessoal. Não é uma coisa tão simples assim. E eu tenho visto cargas altíssimas. Por exemplo, uma mulher, ela produz 0,3 a 0,5 miligramas por dia de testosterona. Qual a razão de dar 10, 15, 20, 100 miligramas, eu já vejo, entendeu? Pois nós vamos analisar essa cadeia, está toda ela alterada. O homem produz de 7 a 10 miligramas, por que usa 100? Que usa 200? Aí esse feedback negativo, o nosso organismo vai parar a produção natural, vocês estão entendendo? E isso, o que acontece? Atrofia aquela glândula. Então nós pegamos jovens, eu sou urologista também, além de homeopata, a gente pega jovens usando cargas altas de testosterona para ficar forte, criar massa, e com o testículo atrofiado, isso não tem volta, entendeu? Vai pagar um preço muito alto. Então precisamos ter um pouquinho mais de critério, mais de cuidado. É bom no começo? Sim, a gente sabe que é bom porque dá aquele ânimo, aquele boom, a libido, né? Só que você vai pagar um preço muito alto lá na frente. Nosso fígado também tem muito a ver com toda essa transformação hormonal, mesmo sendo isomolecular, a bioidêntica, para quem não conhece essa palavra isomolecular hoje, né? Então, por exemplo, nós somos uma cascata e que os hormônios, eles trabalham em conjunto. Então, existem os eixos, por exemplo, de produção. Então, por exemplo, a gente tem uma tireoide, que ela vem hipófise, tireoide, suprarrenal e pâncreas. Vocês sabiam que eles trabalham em conjunto? Então, uma alteração, por exemplo, de tireoide, eu preciso também verificar como que está a resistência insulínica, por exemplo, a produção de insulina dessa pessoa. Eu preciso ver essa adrenal que produz mais de 200 hormônios e nós verificamos principalmente 4, que é o cortisol, o DEA, a aldosterona, a androstenediona. Esse cortisol é o nosso hormônio da nossa estresse, da nossa energia. Quando você tem um consumo exagerado de cortisol durante a nossa vida estressante, a glândula pode começar a falhar um pouco na produção. E aí o que vai acontecer? Fadiga, cansaço, desinteresse, depressão. Essa pessoa vai para psiquiatra, o problema não é psiquiátrico, o problema é hormonal. Vocês estão entendendo a complexidade? Então, como ela trabalha com esse órgão importantíssimo que é o nosso pâncreas, essa insulina, por que um diabético, por exemplo, não pode tomar corticoide? Agora vocês estão entendendo, porque o trabalho, o eixo de função é adrenal, a tireoide adrenal e pâncreas. A coisa não é tão simples, tá? Nós precisamos fazer uma coisa bem com o pé no chão, uma coisa coerente. Tem como a gente ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento com saúde. A partir dos 25 anos começa essa queda hormonal em todos nós, tá bom? E aí começa a aparecer as doenças, né? Então tem como a gente fazer um trabalho de modulação, de otimização com o pé no chão, tá, pessoal? Pensem muito nisso, a gente está vendo muita coisa aí que chega aqui no consultório. Outra coisa importante, como avaliar esses hormônios? O que nós vemos, muito mal às vezes, um exame de sangue. O exame de sangue não é o melhor exame para fazer a avaliação do hormônio livre. O exame de sangue, ele me serve para me mostrar se eu estou produzindo ou não aquele hormônio. Que ele está circulando, mas ele está preso nas globulinas sexuais,
nas proteínas, nas hemácias, na hora de medir. Não é o hormônio real. Vocês estão entendendo? O hormônio que está indo lá dentro da célula, no interstício, hormônio livre que a gente fala. Ah, mas eu tenho hormônio livre no sangue. Aquilo é um cálculo, onde se baseia uma constante igual para todo mundo, de SHBG, por exemplo. Gente, não é assim. Então, para a gente fazer uma avaliação, uma coisa com o pé no chão, seria através da saliva. Então, nós fazemos, às vezes, o exame de sangue para complemento, saber a produção. Está produzindo ou não? Se aquela glândula está funcionante ou não. Agora, o exame de saliva, onde você colhe de manhã à noite, ao acordar de manhã à noite e madrugada, respeitado todos os horários de pulso, cada hormônio tem seu horário principal de produção. Então ele me dá toda essa cadeia hormonal para eu trabalhar. Eu vou saber se eu der um hormônio aqui, se ele vai virar o outro, ou por que esse está falhando ou não. Vocês entenderam? Eu consigo avaliar, através do exame salivar, toda essa cadeia para a gente trabalhar com muita segurança e com doses fisiológicas, doses pequenas. Então eu gostaria de deixar que nós temos como melhorar a nossa saúde, a nossa vida, o nosso envelhecimento. Né? E quando a gente fala em envelhecimento, pensa que é depois de 50, 60 anos. Não, nossos hormônios começam a cair a partir dos 25. E as mulheres, vocês mulheres, pagam um preço muito alto, porque vocês têm uma coisa que chama-se menopausa. E o pior, a menopausa química, provocada principalmente pelas pílulas anticoncepcionais, que eu não vou entrar nisso agora, mas a gente sabe todo o dano que isso provoca na mulher. Eu costumo dizer assim, né? Para a gente ter uma boa saúde, um envelhecimento saudável, são 3 coisas que nós precisamos. Primeiro, equilíbrio do mental, que vai repercutir no físico. Nutricional, que nós fazemos através das suplementações necessárias. E hormonal, com o pé no chão. O hormonal consciente, sabendo o que está fazendo. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar esse recado para todos vocês, para vocês pensarem um pouco. É fantástico quando bem feito essa avaliação. Eu, por exemplo, eu trabalho com a homeopatia, suplementações e a bioharmonização hormonal isomolecular. Então, esse conjunto a gente consegue fazer um equilíbrio bacana, natural, com menos medicamentos alopáticos possível, praticamente quase nenhum, e com resultados muito, muito interessantes, muito bons mesmo, tá? Por quê? Porque nós precisamos trabalhar esse conjunto. Então, quando você prioriza só um fator, só a mente, ou só as suplementações, ou só o hormonal, está falhando esse tripé. Tem que ser um conjunto de coisas. Pensem bem antes de decidirem, tá? Fazer o uso de hormônios, principalmente hormônios sintéticos, mesmo bioidênticos, quando em altas doses, né? A gente tem visto que essa cadeia bagunça muito, tá bom? Então a gente costuma sempre falar assim, né? Que tudo é veneno, só depende da dose, tá bom? Um abração a todos, estou aqui à disposição para qualquer dúvida, viu? Um abraço.